Olá, amigos! É com muita alegria e satisfação que hoje apresento para vocês estas três espécies desta planta que eu adoro, que são as ripsális. As ripsális têm uma quantidade enorme de diversidades de espécies pelo mundo inteiro. Elas devem ter, passam com certeza de mais de 100. Mas hoje apresento para vocês três lindas plantas que estão sendo cuidadas com muito carinho e que têm as suas particularidades. As ripsális são plantas decorativas, resistentes, precisam de luminosidade, mas elas não gostam muito de sol. Por isso, toda vez que você tiver uma, procure deixar na luz, mas deixe um pouco à sombra. Essa que vocês veem aqui, que é a nossa bacífera. Essa bacífera estava no guarda-corpo da varanda e a luminosidade estava para esse lado. Olha o que aconteceu. Ela começou a soltar a sua floração, a sua folhagem no sentido da luz. Essa é uma das características dela. Ela busca a luz. Essa outra estava também no mesmo local. Porém, o sol estava batendo muito forte nela, nesse lado. O que ela fez? Ela começou a brotar desse lado, com luminosidade, porém se escondendo do sol. São plantas pendentes, vocês podem observar que todas que estão aqui são pendentes. E essa, a elíptica. Eu trouxe três modelos diferentes das espécies para que vocês possam entender como a diversidade dessa planta é enorme no mundo inteiro. Essa planta ela tem características muito comuns, porque apesar de parecerem que são suculentas, elas são cactos. As ripsális são da família das cactáceas. É uma planta fácil de cuidar, porém alguns cuidados são importantíssimos. Eu não posso deixar de dizer para você que você está no canal Plantas de Jardim e eu sou Amaury Ribeiro e por isso nós vamos dividir todas as nossas alegrias nesses momentos aqui com essas espécies das nossas ripsális. As ripsális precisam ser cuidadas com muito carinho, porque são plantas que, apesar de serem cactos, elas devem ser tratadas igual nós mesmos. Nós precisamos de alimentos, nós precisamos de água e precisamos também de adubo. O nosso adubo é diferente do dela. Aqui nós a tratamos com esse nosso substrato, que é uma mistura de esterco de gado, esterco de galinha e um nosso substrato comum que a gente compra nessas lojas de produtos agrícolas. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz no manejo com elas. Eu vou colocar, antes, falar para vocês do nosso adubo. Vocês acreditam que está chovendo? Mas a gente vai estar fazendo o nosso trabalho. Depois da chuva, daqui a pouco eu volto. Meus amigos, a chuva foi embora e eu voltei. E a gente que grava sozinho, tem coisas que a gente mesmo acha engraçado de nós mesmos. E foi muito engraçado. Eu estava aqui vendo o tempo fechado e de repente começou a chover. E eu pensei, vai dar para gravar. Vai dar, e não deu. Eu tive que sair correndo, porque senão eu ia me molhar todo. Mas aqui eu já voltei, vou retomar o nosso trabalho. Vou fazer primeiro a adubação. Vou usar o adubo 12612. É um adubo que eu gosto muito, de NPK 12612. Eu vou fazer um furinho com a mão. Vocês podem ver que o substrato que está nela está macio. É sempre bom que você tenha um substrato bem macio,
bem poroso, para que haja uma drenagem regular. Eu vou fazer um furo e colocar um substrato desse lado e colocar mais um pouco desse lado. Mesma forma, farei com essa elíptica. Não podemos esquecer que esta é a policarpa, esta é a nossa bacífera e essa é a elíptica. 6 espécies diferentes. Não podemos também nos esquecer que existem centenas de tipos de nossas ripsales espalhados pelo mundo. Eu tenho um exemplar aqui, uma quarta, que não coube na mesa, mas ela também está aqui e eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho de adubo. Vou fazer o complemento com o nosso substrato. Por que eu faço isso? É sempre bom nós irmos fazer o complemento, a recomposição do substrato, porque com as regas, com o próprio tempo, o substrato ele vai abatendo e ele perde uma quantidade razoável de seus nutrientes. Logicamente, enfraquece a planta. Então, de tempo em tempo, não deixe de colocar uma quantidade de substrato, dessa mistura que eu disse para vocês, que eu gosto de fazer e acho que tem funcionado muito bem. Aliás, eu não acho, tenho certeza, tem funcionado e as nossas plantas estão sempre muito bonitas. Logicamente, se não cuidar, elas vão se definharem e vão ficar feias. Não é o que a gente quer, né? Feito isso, aqui estão adubadas, estão reenstercadas, né? Para que elas possam ter uma drenagem boa, mas que não perca nutrientes. Uma coisa importante é que vocês não reguem demais essas plantas. Reguem, façam regas moderadas, pelo menos 2 vezes na semana. Algumas plantas a gente precisa molhar 3, às vezes até 4 vezes por semana, principalmente na época do calor, que nós estamos hoje, um calor danado, mas de repente vem uma chuva e essas plantas ficam na sombra, elas ficam debaixo de cobertas e não tomam chuvas. Hoje elas vieram para cá e, por incrível que pareça, tomaram uma chuvinha até boa, mas é muito bom. As nossas ripsales são plantas muito charmosas. Elas se adaptam muito bem criadas dentro de casa. Você pode colocar aqui, é uma folhagem muito bonita. Eu vou dar um tourzinho, eu gosto de mostrar a planta, como a gente grava sozinho, eu gosto de mostrar a planta mais próxima e vou mostrar para vocês agora. E se você está gostando desse nosso vídeo, aproveita, dê o seu like, faça um comentário, inscreva-se no canal. Nosso canal está crescendo e é justamente com a sua ajuda. Vamos lá fazer um tour? Aqui nós estamos mostrando a policarpa, como ela está grande, está a essa altura arrastando no chão, com floração e folhagem nova. Ela solta essas bolinhas vermelhas que ficam muito bonitas. E depois ela estoura, dá uma florzinha que é uma gracinha, muito bonita. Olha aqui como é destacada. Olha como ela está completa, bem cheia, com uma beleza única. Nós adicionamos mais o nosso substrato e olha como está macia. É importante que ela esteja com um material bem macio, bem fofo, de tempo em tempo completar, para que ela continue com os nutrientes necessários para ter um desenvolvimento
bem acentuada. Essa é elíptica, com uma folhagem bem agradável, bem, uma beleza e característica única. Essa outra, a bacífera, como a policarpa, também solta umas bolinhas, porém são umas bolinhas rosa, bem miudinhas, e que logo depois ela vem com essa florzinha. Aí, muito delicada, muito bonita essa planta. E dá um prazer muito grande em poder ter espécies tão belas em casa. São espécies que já são muito antigas, né, que vêm já com um tratamento continuado. E lógico que para chegar a um tamanho desse, leva tempo. Mas se você quer ter uma espécie com essa envergadura, desse tamanho, plante a sua. Plante que você verá o tanto de alegria que ela vai lhe trazer. E aqui, como não poderia deixar de mostrar essa outra elíptica, que estava aqui escondida aqui. Não coube na mesa, eu coloquei daqui. A chuva está aumentando. Eu tinha deixado a mangueira tudo no jeito aqui, para que eu pudesse molhar os nossos exemplares de Ripsades. Porém, quem acabou todo molhado fui eu. Mas, fazer o quê? E nós vamos chegando ao final de mais esse trabalho. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, sempre.